Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos este momento para nós estudarmos a lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham sim um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 24 de dezembro de 2025, a lição 13 de hoje, ela tem como título Os perigos da idolatria. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Josué, capítulo 24, versículos 22 até 24. E aqui Josué, apesar de ele conhecer bem o povo de Israel, desse povo ter confirmado que eles serviriam e obedeceriam ao Senhor por todo o tempo que for necessário, que eles seriam realmente pessoas bastante ligadas a Deus, que está lá em Josué 24, versículo 24. E também deles já terem confirmado por 3 vezes que eles obedeceriam os estatutos e mandamentos de Deus. Josué, pela experiência que ele já teve anteriormente com a primeira geração de Israel, ele parecia de estar assim um pouco duvidoso com essa resposta, né, do povo de Israel que serviriam ao Senhor, e ele fica um pouco reservado diante dessa decisão, com esse compromisso confirmado por Israel. E de antemão, Josué, pede que todos retirassem a imagem de ídolos, se por um acaso eles carregavam nos seus lares, secretamente, outra vez pelo deserto, até a terra prometida, que está lá em Josué 24, 23. E Josué pede que todos se inclinassem seus corações única e exclusivamente ao Senhor. E isto ele o faz para que não ocorresse o que aconteceu lá com a primeira geração, que ela foi liderada por Moisés, que acabaram realmente desobedecendo os mandamentos de Deus e começaram a idolatrar com povos pagãos vizinhos. E Josué precisava repetir o seu apelo para que Israel ficasse bem gravado isto, né, nas suas mentes, que não só ouvissem, mas tivessem atitudes práticas, né? E isto revela que confissões verbais muitas das vezes não bastam. Deveriam, o povo de Israel, de abandonar por completo os ídolos que haviam no meio deles. E até nos dias de hoje, as pessoas têm uma tendência de sentir que eles são assim obedientes e que isso basta para eles. E na realidade eles deixam de ouvir a palavra de Deus e seguir os mandamentos. José queria ver na prática que as pessoas tivessem uma intimidade, uma consagração ao Senhor, uma proximidade com Cristo, porque simplesmente seguir automaticamente as leis e regras não é o que Deus deseja para todos nós. Que esses estatutos e mandamentos sejam circuncidados em cada coração é o que deseja o Senhor. E assim, a ameaça de idolatria, ela não é teórica, né? Anteriormente, nas planícies de Moabe, em um contexto assim bastante semelhante ao que eles estavam, Moisés também havia pedido a mesma decisão que nós vemos lá em Deuteronômio 30, 19. E também no versículo 20.
Os deuses agora em que não eram os do Egito ou da Mesopotâmia, né? Mas realmente ídolos que estavam ali presentes na Terra Prometida e que realmente poderiam comprometer a vida do povo de Israel, mas que eles estavam assim no meio deles, essa idolatria. A resposta dos israelitas, ela é literalmente e forma da seguinte forma: olha que eles dizem: daremos ouvidos à sua voz, falando o que Josué, quando ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E após Josué falar isto, eles falaram que dariam ouvidos a Josué e que eles seguiriam também o Senhor. Essa expressão destaca o aspecto relacional à obediência. Israel não deveria simplesmente seguir uma rotina de regras sem vida. A aliança trata de um relacionamento vivo com o Senhor, que não pode ser totalmente expresso por meros regulamentos. Por isso que eu digo, meus amigos e minhas amigas, as leis, os mandamentos e estatutos de Deus, eles têm que ser gravados, circuncidados no nosso coração. Aí sim, nós passaremos a seguir fielmente o que Deus pede para nós. Porque às vezes tem pessoas que obedecem leis por medo, né? A obediência seria por medo. E na realidade, a obediência tem que ser por amor. E hoje é muito fácil as pessoas caírem em uma religião que fala de ídolos, né? De prosperidade. E o que mais nós nos vemos nos dias de hoje. E Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele já alertava sobre os riscos de servir a ídolos, pois a idolatria é um dos principais problemas religiosos do mundo, tanto naquela época como nos dias de hoje. Esse é um risco que todas as pessoas correm quando a nossa admiração por alguém ou por pessoas, por bens, né, se torna essencial, colocando tudo isso em primeiro lugar na nossa vida, colocando Deus de lado, o Deus de Jacó, que é realmente um Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Josué, preocupado com o povo de Israel para que não se inclinasse para a idolatria, pela ameaça da idolatria, que não era só na teoria, e por ele ter tido uma experiência ruim lá atrás da primeira geração, que foi conduzida por um homem exemplar que foi Moisés, e eles acabaram falhando. E Josué, ele faz um discurso, assim, um apelo de alerta ao povo de Israel, dessa segunda geração, quanto aos perigos de idolatria. Ele volta a afirmar isto, como Moisés também o fez. As vivências do passado de Josué na primeira geração de Israel o levaram a exortar. E entre as multidões que saíram do Egito sob o comando de Moisés, havia muitos que tinham costume de adorar ídolos. E a prática continuou secretamente no meio do povo de Israel até um certo ponto, mesmo depois de eles estabelecerem e terem tomado a terra prometida, como Deus havia mencionado para eles, e mesmo sob o comando de Josué. O líder de Israel, sábio e consagrado, ele tinha plena consciência desse mal que rondava o meio ali, que estava entre os israelitas dessa segunda geração. E ele percebeu claramente os perigos que resultaram desse mal. Os deuses dessa preocupação, agora em questão, não eram os do Egito ou da Mesopotâmia do passado, e sim, muito presente naquele momento, ídolos que já estavam no meio deles. E de imediato o líder de Israel pediu a todos que se inclinassem as suas mentes, os seus corações, e fixassem no Senhor.
E Josué, no seu livro, ele usa uma palavra hebraica chamada de natar, que significa esticar, dobrar, ou seja, ele pede para que fossem dobradas as atenções. E Josué narra um Deus que se inclina, que ouve e que tudo vê os corações de cada pessoa. Que está em 2 Reis 19:16, 2 Reis 19:26, Salmo 31:2 e Daniel 9:18. E imediatamente ele age na resposta do povo de Israel, e ele tem controle sobre todas as coisas. E dobrar a atenção contra a idolatria é a atitude exigida de Israel mais tarde pelos profetas Isaías, no capítulo 55, versículo 3, e também de Jeremias, capítulo 7, versículo 24. E a Bíblia menciona casos de idolatria no meio do povo, dentro do povo de Israel, e que isto já nessa segunda geração, e que tiveram consequências graves. O primeiro caso de idolatria na história do povo se dá no envolvimento do sogro e da esposa do patriarca Jacó. Na ocasião, Raquel furtou algumas imagens de ídolos de seu pai Labão, que ela sentiu-se injustiçada e preocupada por ela não receber a herança que cabia a ela. Outro caso incrível mostra a apostasia de Salomão, quando seu coração se inclinou para deuses estrangeiros, que diz lá em 1 Reis 11, versículo 2, 4 e 9, tudo porque ele, Salomão, descumpriu a ordem de Deus quanto à proibição de casamentos mistos, e ele se entregou para mulheres pagãs idólatras, e o mal adentrou na sua família, no povo de Israel. E em seu reino perdeu o brilho da glória de Deus e a paz que Salomão tinha anteriormente. É preciso atentar para os perigos da idolatria moderna dentro dos nossos lares e observar realmente os estatutos e mandamentos de Deus, e que dentro do seu lar você possa ser um sacerdote para observar tudo isso, para que todos não venham se perder. A idolatria através do inimigo se manifesta de maneira sutil, quase imperceptível no cotidiano, no meio das famílias, e tudo que nós temos pode ser uma televisão, pode ser bens que você tenha, esportes, e começam a tomar lugar de Deus na nossa vida. O coração do ser humano, ele é bastante pecaminoso devido à natureza pecaminosa que está entre nós, desde lá o pecado de Adão e Eva. E nós possuímos essa tendência natural de se inclinar para o mal e de ter dificuldades de ouvir a voz de Deus. São necessárias decisões diariamente da nossa parte para nós inclinarmos, para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, e isso é um exercício que nós devemos fazer, uma comunhão, uma consagração diária, para nós fazermos a vontade e o querer de Deus. Que você, meu amigo, minha amiga, possa observar isto dentro da sua família, que o pecado pior que possa existir realmente é a idolatria, porque dela origina outros pecados. E isto leva realmente as pessoas à perdição, perde-se a salvação por nada. Que você possa observar isto e ser o sacerdote da sua família. Que Deus realmente abençoe ricamente, que você possa ter um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.